A paz do Senhor para todos. Este é um curso que nós estamos organizando pela necessidade da nossa igreja aqui em Lisboa. Ele não está só restrito a professoras, né, do departamento infantil. Nós o nomeamos Pescadores de Crianças e é um curso voltado para o evangelismo e discipulado de crianças. E nós entendemos que este curso serve, por isso abrimos para toda a igreja, para todo aquele que quer se aproximar de crianças e evangelizá-las e falar-lhe de Cristo em diferentes contextos. Serve também para mães que entendam que o evangelismo e discipulado de seus filhos é responsabilidade sua e de que os filhos carecem da salvação. E para toda a igreja de modo geral. Sempre há crianças, e crianças precisam de salvação, precisam de Jesus. Então, os irmãos que quiserem participar deste nosso curso, as aulas vão estar no nosso canal do YouTube, na nossa página também no Facebook da IEADPE Lisboa, mas nós vamos estar também com as atividades do curso restrito aos irmãos da nossa igreja, da nossa congregação. Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar para dar início à nossa primeira aula. Mas antes de orarmos, eu gostaria de apresentar o corpo docente deste curso. Nós nos sentimos assim bastante agraciadas por Deus de tê-las conosco, delas terem tirado do seu tempo e tido este desejo de contribuir com a Igreja do Senhor aqui em Lisboa. A maioria de nós que fazemos o trabalho infantil, as irmãs especialmente que estão mais envolvidas, aprenderam fazendo. A maioria das nossas irmãs não tem uma formação que possa vir a dar ferramentas para falar de Jesus, porque isso é responsabilidade de toda a igreja, mas se nós tivermos ferramentas disponíveis, precisamos utilizá-las. Então, nós temos conosco a nossa irmã Macileide, que deixa eu destacá-la aqui, que é coordenadora dos círculos de oração infantil, trabalha na coordenação do círculo de oração infantil, junto ao seu esposo, o evangelista Benezé, são responsáveis por todo o trabalho desse círculo de oração infantil da nossa igreja, IEADPE, em Pernambuco e nos campos missionários. Irmã Macileide, seja muito bem-vinda e nós agradecemos o seu desprendimento de estar conosco. Amém? Amém. Amém. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estarmos aqui cooperando com o Senhor, com o nosso Pai e também com o pastor presidente, o nosso amado pastor Ailton, e também com a obra missionária, que para nós é um prazer estarmos cooperando e fazendo fluir aquilo que Deus tem dado para nós, ajudando aqueles que precisam de nós, onde estiverem, principalmente no campo missionário. Amém. Nós agora vamos passar para a nossa próxima professora, que é a irmã Midian Pessoa, que vai estar dando a aula de hoje. Provavelmente, boa parte, eu vou dizer todos os irmãos de Lisboa já conheceram Midian na nossa reunião de jovens, e eu já falei sobre ela, Midi foi pessoa que Deus usou para me colocar no departamento infantil quando eu tinha 14 anos. Foi minha professora de escola dominical e vice-dirigente da União de Adolescentes que eu participei. Ela era bem jovem, não é? Isso não faz referência, Midi, à sua idade, porque ela começou a servir ao Senhor bem jovem e foi uma bênção e continua sendo na nossa vida. Amém? Uma coisa curiosa, mas o material que nós usamos, boa parte do material didático que nós usamos aqui no Departamento Infantil em Lisboa vem das mãos de Midian, que com as irmãs de Campo Grande confeccionaram
nos deram de presente e sempre Midi tem nos dado uma força imensa aqui no trabalho infantil. Amém? Seja bem-vinda, Midian. Amém. Eu que agradeço o convite, né? A gente poder contribuir com a obra do Senhor. Você sabe que o meu coração, ele se sente muito feliz em poder cooperar. E eu sei que este curso será de bênção, como você já falou, para todas as pessoas que estiverem participando, abraçarem aí nesse compromisso de levar as crianças a Cristo. Será sempre um prazer, viu, irmã Ana, pastor José Hildo, cooperar com a obra do Senhor junto a vocês. Amém. Glória a Deus. E nós temos a próxima professora, a irmã Luciene Luna. Amém? E irmã Luciene foi a primeira dirigente do Círculo de Oração Infantil dos meus filhos. Né? Lu, como nós a chamamos, também tem uma vasta experiência no trabalho infantil e ainda dirige o Círculo de Oração Infantil da Encruzilhada, Luciene. Sim. Pronto, e é a dirigente do Coral Infantil e do Círculo de Oração Infantil na congregação da Encruzilhada, igreja pela qual nós temos muito carinho. Então, seja bem-vinda, Lu, que o Senhor esteja te abençoando e recompensando por esse, né, desprendimento de tirar do seu tempo para estar conosco. Amém. Eu que agradeço o convite e juntas iremos crescer mais ainda em conhecimento para fazermos cada dia melhor a obra do Senhor para o Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Amém. Uma coisa interessante, irmãos, é que nós, quando pensamos esse curso, já faz bastante tempo, né, que pensamos sobre ele. Acho que já faz um ano, né, Midian, que nós estamos pensando. E essa quarentena nos proporcionou conhecer esta ferramenta e pensar que poderíamos desenvolver o curso usando esta ferramenta. Vejam que Deus usa até mesmo as calamidades para abençoar a sua igreja e seu povo. Eu vou pedir à irmã Marcileide se ela pode nos dirigir em oração. E logo depois a professora Midian vai estar iniciando a aula de hoje sobre o perfil do educador cristão infantil. Provavelmente, quando você assistir esta aula, estará gravada, mas haverá sim a possibilidade de você tirar as suas dúvidas posteriormente conosco, através de um canal de comunicação que vamos estar cedendo. No fim, nós vamos, acho que a irmã Midian vai estar falando sobre isso, e nós vamos estar usando um canal de comunicação para que as dúvidas sejam tiradas. Também vamos estar dando às nossas irmãs e aos nossos irmãos também, porque irmãos também podem ser educadores infantis e evangelistas infantis na casa do Senhor. Nós vamos estar também cedendo material via e-mail, né, para que aqueles que queiram participar possam também ter o material didático. Vamos passar a palavra para a irmã Marcileide. Irmã Marcileide, por favor, nos dirija em oração. Amém. Quero convidar a todos que curvemos nossas cabeças e vamos orar ao Senhor, pedindo a direção dEle, ajudando nossas vidas, nossa mente, para que possamos escutar e que possamos compreender e utilizar todo o material que nós vamos estudar agora para um fim, que é a obra do Senhor, para trazer bem bom proveito para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, neste momento, na Tua presença. Queremos Te louvar, queremos Te agradecer por esta oportunidade tão rica que Tu nos concede, de estar aqui juntamente com os Teus filhos, Senhor, lá do outro lado do oceano, os irmãos em Portugal. Senhor, estamos aqui Te pedindo que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre nossas vidas, sobre cada um dos Teus filhos que está agora, Senhor, neste curso. Também, Senhor, por irmã Midian, pela professora Midian, que estará ministrando esta primeira aula, que Tu possas estar ajudando a ela, que Tu possas estar, Senhor, fazendo com que flua,
Senhor, da sua mente, todo o assunto, e que possa chegar ao nosso coração, Pai. Que possamos atender tudo que ela está falando, que possamos estar aprendendo e atender o teu chamado. Porque todos nós fomos chamados por ti. E que possamos botar em prática aquilo que tu nos chamaste. Senhor, te pedimos também pela irmã Ana, pelo pastor Joséildo, que tu possas estar ajudando os teus filhos nesta missão, que tu sabes que está no teu coração e que tu colocaste no coração deles, Pai. Que tu possas estar abrangendo, alargando, Senhor, as portas, os caminhos e que esta obra possa crescer. Ó Pai, isto eu te peço confiando que tu és fiel e és poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Estamos aqui à tua disposição, Senhor. Que a tua vontade seja soberana e que, Senhor, possa fazer a diferença na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pronto, agora vamos passar Amém. a palavra à irmã Ediane. Nós vamos estar interagindo com ela na medida que ela assim solicitar ou que tenhamos alguma coisa a acrescentar. A paz do Senhor a todos, mais uma vez, vamos agora iniciar a nossa aula de hoje com o tema O Perfil do Educador Cristão. Eu gostaria que fosse colocado o nosso primeiro slide para a gente dar prosseguimento aí à nossa aula. A gente inicia, né, como a nossa irmã Ana já falou, e o título, né, do nosso curso é Pescadores de Crianças, foi assim nomeado, e a gente começa agora a nossa oficina de evangelismo infantil. Como já falamos, a nossa primeira aula é sobre o perfil do educador cristão, e a gente vai, daqui a pouquinho, ler Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. Já vai aí procurando na sua Bíblia, no livro de Romanos, esse será o nosso texto áureo, né, como a gente chama, o texto de ouro, um dos textos principais do nosso curso. Então, vamos ver agora o nosso segundo slide. Nós temos aí um pouquinho sobre como vai ser o nosso curso. A irmã Ana já falou da abrangência do público, né? E eu gostaria de mostrar também um pouquinho assim quais os temas que a gente vai trabalhar. Então, vejam só, a gente tem aí um currículo, mas antes a gente tem uma carga horária, serão 6 aulas online com duração de 60 minutos. Essas aulas expositivas, nós vamos estar usando um slide, como vocês estão vendo, mas também teremos alguns recursos concretos para que todas as pessoas que estão participando possam estar tendo aí ideias, né, sugestões para fazer o seu trabalho melhor com as nossas crianças. A avaliação, ela será sempre colocada no final da aula, será uma atividade que vocês vão ou gravar um vídeo, ou responder um questionário, ou até confeccionar algum material e mandar foto. Isso será postado no grupo do WhatsApp que a irmã Ana Cláudia junto ao pastor Joséildo vão criar para as pessoas da IDPE Lisboa. Vão estar aí enviando essas atividades e, no final, será concedido um certificado para todos vocês. Então, percebam aí as nossas 6 aulas, a de hoje já falamos. A aula 2 é leitura e memorização de versículos. Aula 3, como preparar a lição bíblica. Aula 4, ensino a criança salva e não salva. Aula 5, incentivos à oração, ao louvor e ao ofertório. E a gente encerra com a aula de recursos para cada faixa etária. Então, percebam que terá vários conteúdos para a gente poder trabalhar. Lembrando, queridos, que o conteúdo não se esgota aqui, aí é apenas um início, esse conteúdo é muito abrangente, existem livros e livros com esses temas, mas o pouco que nós vamos colocar aqui para vocês vai abrir assim, né, um leque, vai mostrar um caminho, para que os irmãos e irmãs possam aí estarem se aprofundando no conhecimento da palavra do Senhor e de se preparando melhor para educar as nossas crianças. Eu gostaria agora de colocar outro slide e nós vamos ter aí o versículo-chave, que é exatamente Romanos, capítulo 12, pedi para que vocês abrissem suas Bíblias, versículos 6 e 7. O versículo primeiro a gente colocou só um pedacinho, e o 7. E a palavra do Senhor nos diz assim: de modo que,
tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. Então, nós aprendemos aí que todos nós nascemos com capacidades, com dons. Deus, ele nos capacita. Todos nós temos algo para oferecer ao Senhor, mas precisamos exercitar, desenvolver esses dons e talentos que Deus nos dá. E como podemos fazer isso? De que forma fazer isso? Desenvolvendo-nos espiritualmente, ou seja, crescendo espiritualmente. Mas como crescer espiritualmente? Quais são os requisitos para que haja esse crescimento? Vamos aprender isso cantando? Então, eu gostaria que a gente colocasse aí o próximo slide, são 2 slides do cântico, e a irmã Luciene vai me ajudar louvando ao Senhor com este cântico. Então, abra aí o microfone dela, pastor, e ela vai louvar com a gente. E a gente vai aprender a receita para crescer espiritualmente através deste cântico. Vamos aprender e vamos também ensinar as nossas crianças. Luciene, pode louvar, vamos lá. Vamos louvar o Senhor com o cântico Leia. Muito importante, porque ele mostra para as crianças quais são as 2 coisas que precisam ser feitas para que ela possa crescer espiritualmente. Então, eu gostaria de convidar, né, Luciene, para cantar com a gente. Nós não estamos... Luciene, nós não estamos ouvindo você. Ative o microfone, o seu. Agora? Sim, isso. Então, vamos louvar. Pronto, o slide agora, pastor, por favor. Isso, pronto. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ore, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Então, o que a gente deve fazer? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Amém. Amém, glória a Deus. Percebam que aí no slide tem no finalzinho, quem não olha a Bíblia não irá crescer. E tia Lu cantou diminuirá. São só versões diferentes. A gente pode cantar de um jeito ou de outro, ok? Então, agora nós vamos para a nossa introdução. Eu gostaria que o slide da introdução fosse colocado. E tia Luciene já procurasse aí na sua Bíblia Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, e daqui a pouquinho eu vou pedir a sua ajuda nessa leitura. A nossa introdução diz o seguinte, amados. Ao lermos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, entendemos que Deus preparou dons específicos para dar às pessoas com o objetivo de promover o crescimento espiritual do seu corpo, que é a igreja. Eu gostaria agora que a Luciene lesse Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Mas você que está acompanhando a gente, você que está participando do curso, abra sua Bíblia também. Vá grifando aquelas partes que você acha importantes, os versículos que a gente vai colocando, esse versículo-chave que a gente falou, vá fazendo as suas anotações. Você também recebeu o nosso texto em PDF, então sempre é bom acompanhar a aula com um texto impresso, porque aí você vai fazendo as suas anotações. E na Bíblia também a gente pode usar lápis de cor, a gente vai colorindo alguns versículos-chave aqui no desenvolvimento do nosso curso. Então, Luciene, lê para a gente Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12.
Enquanto ela procura o versículo, nós temos aí também, na nossa introdução, a parte de baixo diz assim, em Romanos 12, 7, vemos o apóstolo Paulo sendo enfático ao dizer que o dom de ensinar exige dedicação completa. Isso a gente viu lá no nosso versículo textual, e Deus distribuiu dons, e existe um dom especial, que é o dom do ensino. Então, Luciene, já pode ler com a gente? Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Amém. Perceberam que para que a gente possa continuar firme nos caminhos do Senhor, não sermos enganados pelas doutrinas falsas, não sermos levados por ventos de filosofias vãs, para que as nossas crianças sejam criadas no temor da palavra do Senhor, é necessário o ensino genuíno da palavra de Deus. E para isso, Deus escolheu pessoas, para que elas promovam, através da palavra, o aperfeiçoamento do povo de Deus. E esses versículos são muito claros, eles não precisam de comentários, porque eles são muito claros. Através do ensino, você chega na estatura que um cristão precisa chegar, para que a sua vida seja edificada. Então, como educador cristão, nós temos essa grande responsabilidade. E a gente entende, para que haja uma mudança de caráter, para que haja uma mudança de comportamento, é necessário que haja um ensino de qualidade. Então, Deus está te chamando neste momento para que você se engaje nessa obra, você abrace este projeto de Deus, de ensinar a palavra correta, a palavra pura ao coração dos pequeninos. Eu gostaria que voltasse um pouquinho o slide da introdução para a gente continuar o último parágrafo e assim encerrar a nossa introdução e dar prosseguimento aos tópicos da nossa aula. Deus deseja despertar em cada crente, em cada mãe, em cada educador cristão, a responsabilidade do ide ensinado por Jesus. Ide, fazei discípulos. Mateus 28, 19. Um discípulo é um aluno, é aquele que aprende. Então, com essa ordem, Jesus estava dizendo, leve para os outros o conhecimento da salvação. Então, fazer discípulos é tornar pessoas alunos de Jesus. Então, cada criança que está na sua casa, papai e mamãe, cada criança que está na sua igreja, educadores da igreja, as crianças que estão na nossa comunidade, que precisam ser evangelizadas, essas crianças, elas estão esperando a oportunidade de se tornarem discípulos de Jesus. E essa é a nossa responsabilidade, levar a palavra de Deus para que essas crianças sigam Jesus, assim como nós estamos seguindo. Aí no seu texto, na sua apostila, logo abaixo da introdução, nós colocamos algumas perguntas. Eu vou lê-las para você. Mas quais os requisitos necessários para embarcarmos nessa tarefa tão especial? Quais devem ser as principais qualidades daqueles que assumem o compromisso com Deus de fazer discípulos? E se esses discípulos forem crianças em formação, como deve ser o educador cristão? Qual é o perfil desse educador? E aí a gente vai começar agora a trabalhar esse perfil passo a passo. Então, no próximo slide, a gente mostra aí as características de um educador cristão. Primeiro, comprometer-se com Deus e com a sua palavra.
aquele que se propõe a ensinar a palavra de Deus às crianças precisa ter certeza de salvação e dar bom testemunho cristão. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, gostaria que a Luciane lesse para a gente, 8 e 16. A Bíblia, ela nos traz uma orientação muito importante. E é um testemunho, é uma certeza que ela nos traz. Porque se não tivermos esta certeza de salvação, como nós vamos comunicar às crianças? Pode ler, Luciene. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Perceberam? É o Espírito Santo que promove dentro da gente essa certeza. Então, se eu tenho certeza que sou filho de Deus, eu posso transmitir, passar para as crianças a mensagem da salvação recheada desta certeza. Quando uma pessoa está falando a verdade, quando uma pessoa vive aquilo que ela está falando, a gente percebe no olhar. O respirar é diferente. A empolgação que a pessoa passa naquilo que fala é contagiante, porque aquela pessoa vive. Ela não está apenas transmitindo uma informação que leu em algum lugar, não. Ela vive aquilo, ela acredita naquilo, aquilo é real na vida dela. Então, papai, mamãe, a melhor forma de transmitir o evangelho aos seus filhos é através do exemplo e do ensino vivido. O educador cristão também. O testemunho, ele está, assim, o ponto, vamos dizer assim, final. É ele que finaliza, que dá certeza, que promove a credibilidade. Porque você ensina para a criança e ela nos observa. A criança é muito observadora. E o que é que acontece quando ela observa? E aquilo que a gente faz é de acordo com o que a gente fala, então o nosso testemunho atesta aquilo que a gente falou. Mas se for diferente, nós vamos cair no descrédito. E a partir daí, nós corremos o risco dessas crianças não querendo mais nos ouvir. Então é muito importante o testemunho. O tópico 2 diz o seguinte: é necessário ser dedicado ao estudo da Bíblia e à oração. Lembra que a gente cantou? Leia a Bíblia e faça oração para poder crescer espiritualmente. Então, não é uma leitura diária apenas. Nós fazemos nosso devocional, fazemos nossa leitura diária, mas é necessário um estudo da Bíblia. E existem vários métodos de estudar a Bíblia, mas o método que eu faço e que eu aconselho é as doutrinas. Começar a estudar a Bíblia pelas doutrinas. Alguns livros podem nos ajudar, livros de doutrinas bíblicas. Depois a gente vai mostrar alguns livros para vocês no final da nossa aula. Então, como? A gente começa estudando sobre Deus, depois a gente estuda sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, a gente estuda sobre o pecado, sobre a salvação. É estudar por temas. Então, a gente já vai fazendo ali as nossas anotações. É o que acontece? Quando a gente vai preparar uma aula para o culto doméstico, quando a gente vai preparar uma aula para o evangelismo de crianças, ou a aula na congregação, a gente já tem ali as nossas anotações. Aí a gente vê a lição que a gente vai trabalhar, olha as nossas anotações e a gente vai trazendo o conhecimento que a gente já estudou para aquele momento que nós vamos ministrar às crianças. Então é necessário o estudo e é necessário a oração, porque é através da oração que a gente recebe a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo e a direção do Espírito de Deus para ministrar a aula para as crianças. Então, existe um certo pensamento que diz assim: nunca passe muito tempo orando sem ler a Bíblia. E nunca passe muito tempo lendo a Bíblia sem a oração. Por quê? Porque se você só ora e não lê a Bíblia, você vai ficar sem sabedoria. E se você só lê a Bíblia sem orar, você vai ficar sem graça de Deus. Lembra do versículo de Lucas que fala sobre a infância de Jesus? Diz o quê? Crescia Jesus em sabedoria e em graça. Então, sabedoria através da palavra e a graça através da oração. Então, pastor, coloque aí o próximo slide, mas ainda temos o ponto 1.3, que diz que você precisa ser guiado pelo Espírito Santo buscando a santificação. Esse slide aí é outro ponto muito importante para o educador cristão e aqueles que trabalham com crianças, que ensinam a palavra de Deus para crianças. Precisa ter bons hábitos de leitura e desenvolver habilidades pedagógicas. Quando eu falo aí de habilidades pedagógicas, eu não estou falando do profissional pedagogo.
mas são habilidades educativas, que a mãe já tem isso naturalmente, que Deus deu a cada um de nós. Por quê? Como foi que as culturas foram passadas de geração para geração? Através da oralidade. Então, Deus deu a cada ser humano esse potencial de conseguir transmitir o que sabe através da oralidade. Agora, se a pessoa tem a oportunidade de cursar algo na área de educação, que bom, muito bom. Mas não se preocupe se você for de outra área. Eu conheço vários educadores cristãos que são da área de saúde, conheço a área de contabilidade, área do comércio, e são excelentes educadores cristãos, porque eles desenvolveram essas habilidades naturais que Deus dá. Então, é muito importante ter, sim, esses conhecimentos pedagógicos. E aí, no nosso slide, no ponto 2.1, diz assim, buscar compreender a Bíblia no seu contexto histórico e espiritual. É muito importante, porque a gente vai situar a criança nesse contexto histórico. A Bíblia também é cheia de símbolos, e a gente sabe que as crianças menores, principalmente, elas ainda não dão conta cognitivamente dessa questão da simbologia. Então, é preciso ter muito cuidado com esses símbolos, explicar bem direitinho, para que as crianças possam compreender. E a questão espiritual. Aqui está um versículo. Mas o que é que ele nos ensina? Qual a lição espiritual que vamos extrair de dentro deste versículo? Então, é muito importante que o educador cristão, o pai, a mãe, aqueles que falam para as crianças, tenham essa preocupação de conhecer a palavra de Deus no seu contexto histórico e também no seu contexto espiritual. A Bíblia tem algumas informações que fazem parte da cultura judaica, que fazem parte da cultura grega, que fazem parte da cultura egípcia, que a gente precisa conhecer, porque as crianças fazem perguntas e a gente precisa estar pronto para poder responder. No 2.2 tem assim, ler livros e artigos pedagógicos que contribuam com a educação cristã. Então, se você tiver a oportunidade de estar lendo livros, artigos, conteúdo, claro, na web, agora com muito cuidado, porque a gente tem aí algumas pessoas que trabalham numa linha teológica diferente da nossa igreja, por isso é importante que alguém te indique, que alguém confirme, que você veja realmente esse conteúdo. Mas nós temos vários livros que podem nos ajudar. Então, se você puder ler, se você puder adquirir, vai ser muito importante, nos ajuda nessa construção desse conhecimento para a gente passar para as nossas crianças. E no último ponto aí, do nosso slide, diz assim, desenvolver olhar pedagógico sobre os textos. Aí eu citei aí Atos, capítulo 8, versículo 30, que é aquela passagem que o eunuco vem na carruagem e ele está lendo o profeta Isaías. E o Espírito de Deus fala com Filipe. Filipe vai lá, explica para ele. Aí Filipe sobe na carruagem e diz, você está entendendo o que está lendo? Ele diz, não, eu não sei se o profeta fala de si mesmo ou de outro. E Filipe explica para ele a palavra de Deus, ele se converte, é batizado. Então, o que é olhar pedagógico? É a gente olhar para o texto e a gente parar para pensar. Como eu posso explicar isso aqui para a criança? Eu estou entendendo como adulto. Mas se eu for explicar para uma criança de 6 anos, como posso explicar? Aí você começa a pensar. Isso é um olhar pedagógico. Olhar para o texto e pensar que palavras você vai usar, que ilustração você vai pensar, vai pegar para passar para a criança aquela informação numa linguagem acessível. Esse é um olhar pedagógico. O que é que eu posso ensinar para a criança deste texto? E aí, essas habilidades, queridos, ela vai se desenvolvendo dentro da gente. Talvez você agora pare, mas eu não tenho essa habilidade, eu tenho essa dificuldade. É prática, é leitura, é oração. Se existe em você esse desejo de ensinar as crianças, se você sente esse chamado no seu coração, comece a exercitar. A gente não já começa sabendo muita coisa, a gente vai crescendo espiritualmente, pedagogicamente, a gente vai vivendo as experiências e aí a gente vai cada dia mais se aperfeiçoando no nosso trabalho. Pode colocar o nosso próximo slide e nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem do educador infantil. Esse ponto é muito importante, porque às vezes nós estudamos, preparamos uma aula e pecamos na questão da linguagem. Então, eu vou aí ponto a ponto, com calma, para a gente entender direitinho. 1.1 diz assim,
falar com o vocabulário conhecido das crianças. Diminutivos não facilitam significados. Mas lá em cima, no nosso ponto 1, voltando um pouquinho, diz assim: deverá ser uma linguagem acessível à faixa etária para a qual fala. Então, vamos imaginar que na sua congregação as crianças são todas juntas, não tem divisão de faixa etária, porque às vezes falta espaço, às vezes são pouquinhas crianças, a equipe pequena, e nós podemos sim juntar as crianças. Às vezes, na sua família, você tem uma criança de 2, outra de 7, outra de 11, faixas etárias diferentes. Ou, às vezes, junta aí os sobrinhos, né, no final de semana, você quer fazer um culto com eles, e as idades estão misturadas. Então, neste caso, o que fazer? Nós orientamos que seja feita uma linguagem mediana, nem muito alta, nem muito baixa. Mas, se tiver alguma dificuldade, prefira usar a linguagem baixa, porque aí alcança a criança maior. Ao contrário, você terá dificuldade. Então, uma dica que eu vou deixar para vocês: quando a gente trabalha com várias crianças, digo, de faixas etárias diferentes, e a gente tem que aí mediar essa linguagem, o que você pode fazer? Fala uma frase com uma palavra e depois você reforça a frase com outra palavra. Exemplo: crianças, Jesus sente muito prazer quando os nossos louvores chegam nos ouvidos dele. Então, crianças, devemos louvar ao Senhor, porque Jesus fica muito alegre quando escuta o nosso louvor. Percebam que eu usei a palavra prazer, depois reforcei a mesma frase com a palavra alegria. Aí você diz: então por que não usa logo alegria? Porque eu preciso agregar a palavra prazer ao vocabulário das crianças maiores. Na Bíblia, a palavra prazer aparece muito, e dependendo da versão, sempre aparece a palavra prazer no lugar de alegria, de satisfação. Então, eu preciso agregar a palavra prazer para as crianças maiores, ao vocabulário delas, agregar ao vocabulário delas, mas eu preciso também traduzir para as crianças menores, porque a alegria para elas é mais comum. Perceberam? Então, a gente pode sim trabalhar dessa forma e alcançar as duas faixas etárias. Nós temos aí no exemplo 1.1 do nosso slide, falar com o vocabulário conhecido das crianças. Diminutivos não facilitam significados. Então, isso é muito importante, essa observação. Por quê? Porque, às vezes, tanto a gente em casa com os nossos filhos, como os educadores na igreja, a gente acha que diminuindo, colocando diminutivo na palavra, a gente vai fazer com que as crianças menores entendam o significado. Então, por exemplo, eu posso dizer: o anjinho Gabriel visitou Maria. Usando a palavra anjinho para a palavra anjo, eu não estou explicando para a criança o que é um anjo. Vocês me entendem? Então, vai apenas soar carinhosamente, né, o diminutivo ali, mas não traz significado. Então, eu preciso explicar para ela o que é um anjo. Quem são eles, o que eles fazem. Então, tenham esse cuidado. A gente usa diminutivo aqui e ali, mas nunca deixar de explicar o significado das palavras dentro do contexto que nós estamos utilizando, para que as crianças realmente possam compreender. Outra coisa que nós colocamos aí no 1.2 foi ensinar significados quando precisar, explicando vocabulários não comuns e também termos teológicos. Então, é muito importante, queridos, a gente ter essa preocupação. Ou, quando a gente lê a Bíblia, né, às vezes o versículo ali, ele traz uma palavra que é um termo teológico, ou uma palavra que não está no vocabulário daquela faixa etária, que a gente sabe que as crianças não costumam falar aquela palavra. Aí você pode perguntar: como é que eu vou saber se tal palavra é do vocabulário das crianças ou não? Escuta elas. Quando as crianças têm aquela palavra no seu vocabulário, elas vão usá-lo no dia a dia, elas vão usá-lo em algum momento. Então, é muito importante a gente explicar as palavras para as crianças e também os termos teológicos. Por exemplo, o termo regeneração. Ali no texto que você está lendo, tem a palavra regeneração. Mas a criança não sabe o que é regeneração. Então, como é que eu vou explicar um termo teológico desse? Como é que a gente faz? A gente explica de forma dando para a criança a tradução. Então, o que é regeneração?
é você viver de novo. Então, a gente diz, crianças, quando aceitamos a Jesus como Salvador, a gente ganha uma nova vida. A velha forma de viver é quando as pessoas ficam fazendo um monte de coisas erradas, um monte de pecados. Mas, quando Jesus entra no coração, a gente começa a fazer as coisas certas, porque a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra de Deus, e a gente vai aprender a fazer as coisas certas. Então, a vida antiga, o jeito das pessoas serem antes de Jesus, a gente chama de velha vida. E agora a gente vai ter uma nova vida. Regeneração é isso, amados. Então, você consegue explicar a palavra de Deus, termos teológicos, com um vocabulário mais simples que as crianças possam compreender. E o último, nós colocamos assim: usar entonação adequada, falar com entusiasmo, respeitando o tom da narrativa. Observe aí entre parênteses, o que eu quero falar como tom de narrativa. Rápido, devagar, triste, alegre. Então, esse tom da sua fala, essa velocidade da sua fala, essa colocação de emoção na sua fala, vai depender do que você estiver falando, da história, do texto bíblico que você estiver trabalhando. Então, crianças, Davi correu, pegou uma pedra, colocou na funda e pá, atirou no gigante. E o gigante, bum, no chão. E todos os soldados começaram a correr, desesperados, porque o seu herói não estava mais em pé, estava morto. Que triste para os filisteus, mas que alegria para o exército de Deus. A vitória era de Davi e todo o exército de Israel. Que maravilha! Perceberam? Eu sei que isso exige prática, mas a gente tem que começar a praticar. Então, essa emoção que eu coloquei na fala, esse suspense, esse devagar, esse rápido, isso chama a atenção da criança, isso dá vida à sua fala. Então, nem devagar o tempo todo, nem rápido o tempo todo, nem triste e alegre, é de acordo com a situação. Então, é muito importante a gente ter esse aprendizado. Isso vai facilitar muito a sua transmissão do ensino, né, da palavra de Deus. Tanto para suas crianças em casa, papai e mamãe, também para as crianças na sua igreja. E até alguns obreiros, pastores, que tiveram oportunidade de falar às suas crianças num dia especial, também podem estar aí acompanhando este trabalho, este curso e aprendendo também, porque é muito importante esses conhecimentos, são dicas valiosas. Agora, eu gostaria de sugerir para você um exercício individual, não é o exercício da nossa aula, é o exercício individual, que ajuda muito. O que é? É você começar a olhar para a Bíblia, os termos teológicos, e começar a pensar como eu ensinar isso para as crianças. Aí você pega um caderninho, vai anotando no seu computador, vai colocando, e quando você tiver a oportunidade de falar daquela palavra, você vai lembrar. Por exemplo, regeneração. Como ensinar isso para as crianças? Aí eu vou dizer assim, assim, assim. Santificação. Se aparecer santificação, como eu vou explicar isso para as crianças? Aí você vai e coloca lá. E toda vez que você estiver lendo a Bíblia e surgir um termo teológico ou uma palavra que você sabe que não é do vocabulário das crianças, você vai lá, ó, e coloca uma frase para te lembrar, quando aquela palavrinha aparecer, como você vai explicar para as crianças. Isso ajuda muito a gente na hora da preparação da lição, tá bom? Vamos então agora para o nosso próximo slide. É o slide número 4. Envolvimento do educador com a igreja local. O ponto 1 diz assim: Deus conta conosco para a realização da sua obra. A igreja local é o lugar utilizado por Deus para capacitar e desenvolver nossos dons e talentos, a fim de realizarmos a sua obra. Mais uma vez, tia Luciene, eu peço a tua ajuda. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Vai procurando aí para ler com a gente. Observem que Deus, ele desenvolve os nossos dons e talentos. E onde vamos colocar em prática esses dons e talentos no contexto da educação cristã? Na nossa casa. Quem trabalha com crianças, lá no local onde você trabalha, tiver permissão para isso, podemos fazer. Com as crianças da nossa comunidade, se o vizinho permite. Com as crianças, seus parentes, sobrinhos, netos. E com as crianças da igreja.
Então, onde tiver criança que pode ouvir a palavra de Deus, nós podemos evangelizar essas crianças, discipular essas crianças, passar para elas as doutrinas da palavra do Senhor. Luciene, lê para a gente 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 28. É muito importante. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Perceberam quantos dons o Senhor distribuiu e esses dons estão acessíveis a todos nós. Então, se o seu dom é ensino, desenvolva este dom na igreja. A igreja é um local onde Deus reservou para nós investirmos no seu reino e também um local para desenvolvermos esses talentos na obra do Senhor. O outro ponto diz assim: assiduidade, pontualidade fazem parte do nosso compromisso. Assiduidade e pontualidade. Assiduidade é você estar presente todos os dias e horários daquele seu compromisso. Pontualidade, chegando sempre cedo. Nunca deixe as crianças esperando por você. Chegue antes delas. Prepare o ambiente. Se tiver algo simples para colocar, coloque algo simples na parede ou em cima da mesa, ou aquilo que você tiver para ornamentar o ambiente. Ore e espere as crianças com um sorriso alegre. Se é no culto doméstico, prepare o local do culto doméstico, prepare a Bíblia, separe a Bíblia, a harpa. Se você for usar figuras para dar lição, separe essas figuras e chame esses filhos para o momento. Eles vão perceber, olha, mamãe, papai, está organizando o momento. Tem um momento certo, tem o dia, tem a hora. Então, isso que eles estão fazendo é uma coisa importante para mim. No momento que a gente prepara o ambiente, chega cedo e recebe, isso gera credibilidade. As pessoas vão começando a ver que aquilo é sério para a gente e vai ser sério para elas também. Então, assiduidade e pontualidade, elas fazem parte desse compromisso com Deus. O item 1.3 diz assim: é importante saber ouvir a equipe. Somos uma família, somos um corpo. Então, na igreja, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe. Muitas vezes, a nossa opinião é diferente da opinião da maioria, é diferente da opinião do grande grupo. Então, o que fazer nesta hora? A gente renuncia à nossa opinião e a gente vai ouvir a opinião da maioria. A gente se coloca, porém, se a nossa opinião não for aceita, a gente vai ter humildade de abraçar o que o grupo decidiu. E ali a gente vai trabalhando, um ajudando o outro. Por quê? Porque nós somos uma família, porque nós somos um corpo. E o fruto do nosso trabalho vai edificar muitas crianças, vai levar muitas crianças aos pés de Cristo, muitas crianças à cruz. E por último, 1.4, submissão à liderança revela compromisso com Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Nós vamos ler aqui, diz assim, ó: obedeçam aos seus líderes espirituais e estejam prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de vocês. E Deus julgará se eles fazem isto bem. Então, obedeçam e respeitem os seus líderes espirituais. Então, o educador cristão que obedece às orientações do seu pastor, às orientações dos seus líderes, um pai e uma mãe, que a criança vê que ela obedece aos seus líderes da igreja, essa criança vai ter esse reflexo de obediência. Isso vai chamar a atenção dela e ela vai também obedecer a sua tia na escola dominical. Ela também vai obedecer a dirigente do ciclo de oração infantil. Como eu falei no início, tem o ensino e tem o exemplo. E aí a gente chega agora na nossa conclusão. Gostaria que colocasse aí o slide da nossa conclusão, que diz assim: depois que compreendemos a sublime tarefa
de educar e formar o caráter cristão de crianças, seja em casa, no culto doméstico ou na igreja, sabemos o quanto somos necessários para a perpetuação do cristianismo. As crianças de hoje são os jovens, pais e mães de amanhã. Vamos garantir a salvação da próxima geração se levarmos os pequeninos de hoje para os pés da cruz. Trazer as crianças a Cristo agora, enquanto estão em formação, é nossa maior missão. Pois a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Então, o Senhor, Ele conta conosco para essa grande tarefa da perpetuação do cristianismo. Hoje nós estamos lançando as sementes do Evangelho no coração das crianças, estamos alcançando elas com a salvação do Senhor Jesus, elas vão crescer, no coração delas vai brotar a semente que elas vão semear em outros corações. E aí as futuras gerações terão o cristianismo. Nós vemos hoje em muitos países da Europa, muitas igrejas fechadas, sendo vendidas para comércio. Por quê? Porque os jovens não seguiram mais o cristianismo. Casaram, tiveram filhos, não ensinaram o cristianismo aos seus filhos. E aí o cristianismo deixou de existir em algumas cidades. Não há mais igrejas cristãs em muitas cidades de vários países. É só a gente pesquisar que a gente vai ver. Então, o nosso compromisso com Deus é levar essas crianças aos pés da cruz, para que o reino de Deus ele cresça, para que mais pessoas alcancem a salvação. Deus conta conosco. Coloque aí o último slide e a gente vai encerrar a nossa aula. Diz assim, ó, salvemos os nossos pequeninos, porque não é da vontade de Deus que nenhum deles se perca. Mateus, capítulo 18 e 14. Grifa esse versículo na sua Bíblia, anota esse versículo, é muito importante para nós que trabalhamos com as crianças, porque a palavra de Deus é clara. Não é da vontade do vosso Pai que está nos céus, que nenhum destes pequeninos se perca. Então, salvemos os nossos pequeninos. Deus conta com você. E antes da gente falar da nossa atividade da semana, eu gostaria de deixar uma mensagem para os educadores, os pais e as mães que estão participando aí da nossa primeira aula, certo? Vamos lá. O céu é o nosso maior desejo. Nós queremos chegar no céu e Deus preparou este céu para nós. E a Bíblia diz que quando chegarmos no céu, receberemos recompensa. O trabalho que você tem feito, levando as crianças aos pés da cruz, terá recompensa no céu. Então, vale a pena batalhar, vale a pena se dedicar, vale a pena se santificar e ser guiado pelo Espírito Santo na sua tarefa diária de levar o Evangelho às crianças, porque o céu, ele te espera. Mas para chegar no céu, nós vamos passar por muitas dificuldades. Dias escuros virão, muitos obstáculos surgirão no nosso caminho. O desânimo, muitas vezes o desespero, os problemas diários, as nossas enfermidades, problemas da família, muitas coisas que enfrentamos no dia a dia. E às vezes queremos parar, às vezes queremos desistir, às vezes nós não temos um resultado positivo no tempo que a gente esperava. E aí vem o desânimo e o desespero. Mas, quando os dias difíceis começarem a chegar, lembra que Jesus morreu na cruz por você. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus ele é poderoso e ele nos garante a vitória. E em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então, passaremos os dias difíceis, porque confiamos no Senhor Jesus. A sua morte na cruz nos garantiu salvação e nos garantiu vitória. E quando nós cremos nesta verdade bíblica, o que acontece? Os dias escuros começam a clarear. Começa a brilhar a luz do Espírito Santo sobre nós. Então, o Senhor entra no nosso coração, nos traz paz, começa a limpar as nossas falhas diárias, os nossos pecados, começa a perdoar, começa a nos ajudar
as ideias começam a brilhar na nossa mente. E os nossos dias de escuro se tornam brilhantes pelo poder do Espírito do Senhor. E com os dias mais calmos, brilhantes, nós podemos fazer a vontade de Deus, que é continuar crescendo espiritualmente. E assim como a árvore que é verde, a nossa vida também será frutífera. Vamos alimentar muitas crianças. Vamos ser alimentados pela palavra e vamos também alimentar muitas crianças. Vamos levá-las aos pés da cruz. E elas também serão árvores verdinhas que vão crescer espiritualmente e plantar essa semente do Evangelho no coração de muitas pessoas. Então, confiando nesta palavra, vale a pena acreditar que dias brilhantes e claros virão sobre a nossa vida. Nós não vamos desistir na nossa tarefa de evangelizar as crianças, de resgatá-las do inferno, de levá-las à salvação, porque Jesus morreu por elas. E assim, nós teremos vitória sobre os dias escuros, sobre os obstáculos do dia a dia. E com certeza, nós teremos o nosso galardão no céu. Então, essa mensagem para o seu coração nesse finalzinho da nossa aula. Agora, nós vamos pedir para colocar o último slide, que será a nossa atividade da semana. Então, aí nós temos 4 perguntinhas. Eu vou ler rapidinho, vocês vão ficar bem tranquilos para responder. Como a gente já falou, essas avaliações vão ser somadas nessas atividades. E no final, a gente vai estar também certificando aqueles que estão participando. A IEDP Lisboa estará fazendo este trabalho. Então, a primeira diz assim, relaciona abaixo suas expectativas em relação a esta oficina. Que conteúdos acha necessário falarmos para facilitar sua aula com as crianças? Eu mostrei para vocês o conteúdo que a gente vai trabalhar, mas vocês colocando sua expectativa ou suas necessidades, a gente pode, à medida que for preparando as próximas aulas, a gente vai colocando aí algum conhecimento, alguma informação, alguma orientação que vai ajudar você. Segundo, para você, qual o maior desafio na tarefa de ensinar a Bíblia às crianças? Terceiro, baseado no primeiro tópico que estudamos, característica de um educador cristão, comente sobre a importância do estudo da Bíblia para a preparação da aula infantil. Aí é o seu pensamento, é a sua visão, é o seu olhar para responder isso aqui. E a última, relate alguma dificuldade que já teve em relação à adaptação da linguagem bíblica, vocabulário não comum à criança, para a linguagem infantil. Então, como nós vamos ter um grupo, se os irmãos e as irmãs tiverem alguma dificuldade para responder alguma dessas perguntas, então vai conversar com a gente vai estar orientando, mas acredito que estão bem simples, vocês vão ficar à vontade para responder. E espero ter contribuído neste dia. Próxima semana vocês terão a aula 2, que é a memorização de versículos bíblicos com a tia Luciene, será uma bênção. Então não deixem de assistir, acompanhem, leiam os versículos, respondam os exercícios e vá abrindo o leque de conhecimento. Aqui é só um pouquinho, como eu falei, é só uma luz que vocês vão poder buscar mais. Suas vidas serão edificadas, estaremos mais preparados para melhor servir a Deus enquanto servirmos as crianças. Então, um forte abraço, obrigado a todos, até a próxima aula, Deus abençoe vocês. Pronto. Queremos agradecer a nossa irmã Midian por esta maravilhosa aula, não é? Eu não sei se dá tempo, mas eu coloquei aqui, Midian, uma pergunta que aqui é muito recorrente, né? A gente sempre estimula os pais a lerem a própria Bíblia para as crianças, né? Não simplesmente contarem a história, mas lerem com eles a Bíblia. E há pessoas que pensam que a criança não compreende a Bíblia. Eu acho que você acabou respondendo porque você colocou como se trabalha com vocabulário que a criança não compreende, né? Porque muitas vezes, eu acho que hoje em dia se vê muito mais uma necessidade de animação da criança do que do próprio conteúdo bíblico, né? Então, não sei se você pode comentar mais alguma coisa sobre isso. Posso sim. Então, a leitura da Bíblia, ela é necessária e importante.
E, quando a gente vai ensinar versículos bíblicos, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é abrir a Bíblia e ler o versículo aqui. Ou seja, a criança precisa saber de onde está vindo essa informação. É da cabeça da minha mãe? É da cabeça do meu pai? Então, é muito importante a gente ler a Bíblia para depois ensinar o versículo. E com a história bíblica não é diferente. Na igreja, geralmente, a gente não lê o texto completo porque a gente vai narrando a história, só que a gente sempre usa. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Em casa, o pai tem mais tempo para isso. Então, pega a Bíblia e lê para a criança a narrativa bíblica. Se a criança já é leitora, pode acompanhar com o pai essa leitura, lá na Bíblia dela, e aí depois o pai vai explicar a história, ou apenas ler. Esta Bíblia viva, né? Por exemplo, ela tem uma leitura muito confortável. A versão dela é muito confortável para a criança. Então, ela já traz assim, alguns termos já com sinônimos comuns. Então, para o novo convertido, para a criança, para o adolescente, para todo mundo. Minha leitura diária eu faço aqui. Então, sim, os pais devem ler, sim, a Bíblia para as crianças. Procura sempre uma versão uma linguagem mais acessível e lê. Se não tiver essa versão, leia. E quando aparecer palavras difíceis que você sabe que não é do vocabulário do seu filho, não é do vocabulário do seu aluno, como eu falei, explique essas palavras e continue a leitura. A Bíblia diz que é o ouvir a palavra que promove a fé. A palavra é poderosa tal como ela está. Então, é muito importante, sim, a leitura da palavra de Deus. Eu havia dito que ia mostrar uns livros para vocês, vou mostrar bem rapidinho, que podem também ajudar tanto pais quanto educadores. Então, a gente tem aqui este livro que é Primeiros Passos. É um livro muito importante para quem está começando, também para quem já está, não é, aí no caminho. Primeiros Passos, é da editora PEC, vocês podem comprar pelo site. Nós não estamos aqui fazendo propaganda, não, minha gente? Mas é importante que a gente indique livros que a gente sabe que vai ajudar os pais. Devocionais para crianças. Esse livro aqui é da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e esse livro é maravilhoso, porque cada devocional dele é baseado numa doutrina bíblica, e todo feito em forma de história. Então, esse livro, ele é muito bom, eu indico ele. Esse aqui, deu origem aí, não é, ao tema que a irmã Ana Cláudia escolheu, Pescadores de Crianças. É um livro que também vai ajudar nessa compreensão do evangelismo infantil. E, por último, esse livro aqui da editora AD Santos, que é Culto Infantil, que serve para o culto infantil na igreja e também para o culto doméstico na família. Então, são algumas indicações que a gente tem para vocês. Ainda trouxe esse aqui, que é A Infância, o Melhor Tempo para Semear, da editora Betânia. Um livro também muito bom para pais e para educadores. Então, que essas dicas possam estar aí ajudando vocês na sua biblioteca pessoal e também contribuindo com o seu conhecimento. Amém. Que Deus abençoe, irmã Midian. Esperamos que esta aula tenha sido de edificação para todos os nossos irmãs e irmãos, e que eu acredito que a paz e educadores também, homens interessados em ensinar a palavra de Deus. E nós vamos encerrar nossa aula, agradecer a irmã Midian, a irmã Luciene, a irmã Marcileide por estarem conosco. De hoje a 15 dias, não é isto? Teremos a nossa próxima aula, sendo gravada e depois disponibilizada para os irmãos, tanto no Facebook da igreja, como no canal do YouTube da IEADPE Lisboa. Que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir à irmã Luciene agora, a irmã Marcileide abrir com a oração, para nos despedir em oração e assim estaremos terminando esta aula. Oremos então. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta tão rica oportunidade que tu nos concede de estarmos juntos, Senhor, aprendendo mais e mais de ti. Ó Pai, aplica em nossos corações e em nossas vidas o desejo de conhecer-te mais, para podermos, Senhor, assim transmitirmos a todos aqueles que se aproximarem de nós a verdade do teu evangelho, com sabedoria e unção do teu Espírito Santo, que é o que testemunha de nós. Ó Pai, nós te louvamos pela vida de Midian,
da irmã Nidian Pessoa, Senhor, que ministrou belíssimamente aos nossos corações com esta mensagem sobre o perfil do professor. E assim, ó Pai, dá a ela bênçãos sem medidas. Assim também, Senhor, te rogamos por cada um que estará assistindo esta aula, que seja de bênção em suas vidas. Em nome de Jesus, continue abençoando todo o trabalho da tua igreja em Lisboa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.